Fala, galerinha, tudo bem? Meu nome é Tainá, eu sou professora de arte e hoje eu vim dar umas dicas de arte brasileira para vocês. Olha, a partir de 1500, a gente pode dizer que a nossa história da arte tem quatro grandes marcos. Primeiro, a arte barroca, desenvolvida durante o período colonial, que tem como momento mais expressivo o final do século XVIII, no interior de Minas Gerais, com os trabalhos aí de Aleijadinho, essa arte que é marcadamente religiosa. No início do século XIX, tem a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a missão artística francesa como parte desse empreendimento. A missão artística francesa traz a Escola de Belas Artes para o Brasil e, consequentemente, institui o ensino acadêmico de arte, ou seja, o ensino de arte clássica. A partir de então, a nossa arte deveria seguir os modelos europeus de arte, com pinturas históricas, com temas grandiosos e idealizados dentro do modelo de beleza. Seriam produzidas obras para poder compor o Museu Nacional de Belas Artes. O terceiro grande momento é o modernismo, que tem como marco simbólico a Semana de Arte Moderna de 1922, da qual participaram artistas como Vicente do Rego Monteiro, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, artistas que são muito influenciados pelas vanguardas de arte moderna, os movimentos artísticos do início do século XX na Europa, que romperam drasticamente com a arte acadêmica, com a arte clássica, com essa ideia da arte voltada para a beleza, com essa ideia de que a arte tem que ser uma figuração realista. Os modernistas brasileiros foram muito influenciados principalmente pelo cubismo e pelo expressionismo, e ainda assim eles tinham que falar de assuntos brasileiros, eles tinham que falar da realidade nacional. E o quarto grande momento é a arte pós-moderna ou contemporânea. A gente usa esses dois termos para falar da mesma coisa. São essas tendências artísticas mais atuais, entre aspas, começam aí a partir da década de 50, que no Brasil tem como marco a realização da Bienal de Arte de São Paulo, em 1951, evento que acontece até hoje, que em 2020 deveria ter tido a sua 34ª edição. Olha, os modernistas, apesar da influência das vanguardas europeias, eles tinham que falar da realidade brasileira, do dia a dia do povo brasileiro, da nossa cultura, da nossa história. Eles tinham que rever algumas construções elaboradas ao longo do século XIX e que, pelo excesso de romantização, acabavam sendo muito errôneas, acabavam transmitindo imagens muito idealizadas do Brasil, afastadas do que realmente aconteceu, afastadas da reflexão que nós deveríamos fazer desses acontecimentos. É a galera do modernismo que propõe essa reflexão. É a galera do modernismo que propõe que a gente olhe para as nossas questões e busque elaborar uma arte própria, uma filosofia própria, uma historiografia própria que dê conta das nossas questões. A gente percebe finalmente que só copiar os modelos artísticos dos outros não é suficiente. A gente precisa de elaborar teorias sobre o Brasil, né, para poder falar das nossas questões, que seja artisticamente, que seja na nossa história, enfim. E aí destaca-se com certeza esses artistas que eu resumi aqui para vocês, representando tanto questões do passado como questões do presente. São esses artistas do modernismo que resolvem estudar a arte indígena, a cerâmica marajoara, a arte pré-histórica, o próprio barroco, e tentar se debruçar sobre isso aí para poder entender um pouco mais da nossa formação cultural, das nossas heranças ideológicas, artísticas, estéticas, etc. Né? Então, o modernismo ele é muito importante nesse sentido, porque ele mostra que a gente tem uma consciência, a gente tem agora um desejo de refletir sobre a nossa construção histórica. Mas é a Bienal que manifesta o nosso desejo de sermos reconhecidos fora do Brasil também. A Bienal é um evento de arte internacional. Foi através da Bienal que a gente convidou o artista estrangeiro a expor aqui no Brasil. Qual que é o interesse do artista estrangeiro em se fazer conhecer aqui? Nenhum, mas a gente tinha interesse em ter essa presença aqui.
Por quê? Porque a gente quer que o Brasil seja reconhecido como um centro cultural e artístico importante. Isso deu certo? Deu. Foi difícil, claro. São necessárias muitas edições da Bienal e esse evento foi crescendo e até hoje é uma das principais referências de arte contemporânea no mundo. Percebam que logo na imagem do cartaz da Bienal já tem manifestado essa tentativa de internacionalização da arte. A gente tirou o elemento brasileiro, o elemento nacional, não há aqui a paisagem, o índio, o negro, a história, a fauna, a flora, nada disso. O que há no cartaz da Bienal são formas abstratas e geométricas, ali que lembra até uma das vanguardas de arte moderna. Só que nesse momento, esse tipo de abstracionismo geométrico é chamado de concretismo. O concretismo, ele teve uma expressão interessante em São Paulo com o grupo Ruptura, em Rio de Janeiro com o grupo Frente, e ele tinha o uso das formas geométricas ali no bidimensional, no campo da pintura, que ficam sempre numa iminência de movimento. É como se convidasse o observador a olhar esses quadros e interagir com esses quadros, deixando que a visão se confunda de vez em quando. Só que dessa iminência de movimento, a gente avança para o movimento de fato, ou melhor, para a interação do público. A gente desenvolve, e o Brasil representa muito bem, o neoconcretismo. O neoconcretismo, galera, apesar de trazer algumas obras, como essa escultura da série Bichos, da Lygia Clark, apesar de ter essa forma abstrata, mas a relação correta, o entendimento correto da obra se dá assim. A obra ela é feita não mais para o observador ficar estático diante da obra, diante da peça. Agora a obra é feita e colocada numa altura que o público possa alcançar, pegar, interagir com a obra. Essa interação física efetiva, ela é típica da arte contemporânea. Os artistas contemporâneos podem fazer isso de várias maneiras. No neoconcretismo a gente tem as esculturas da Lygia Clark, que precisam, portanto, ser ativadas pelo público. Nós temos essa instalação do Hélio Oiticica, artista carioca fundamental para a arte brasileira do século XX. O Hélio Oiticica também sai de pinturas concretas para uma arte neoconcreta. Aqui ele está explorando um espaço mais amplo da galeria de arte, colocando aí suspensas essas placas de madeira pintadas e convidando o público a passar por meio delas. Né? Agora o público, portanto, não é mais um mero observador, ele é o sujeito da própria obra. No momento que o público percorre a obra, é que a obra acontece. O Hélio Oiticica também idealiza essa série de performances que são ativadas até pelo público comum. Detalhe que a performance é o artista em ação. A performance é uma arte para ser realizada e executada ao vivo. Depois ela deixa de existir e ficam apenas os registros. Então, notem que a performance é efêmera. Muitas artes contemporâneas são efêmeras. Não tem aquela preocupação com a durabilidade, com ter um lugar eterno dentro dos museus, dentro dos salões, como a arte do passado. O que são esses parangolés? O Hélio Oiticica simplesmente vestia algumas pessoas com esses materiais que são tecidos coloridos, são restos de estandartes, de bandeiras, de carros alegóricos, restos de materiais de escolas de samba, que no momento que são colocados nas pessoas, as pessoas elas abandonam a sua identidade e viram um parangolé. A pessoa se torna um parangolé. E aí ela dança, ela canta, ela chora, ela cai no chão, ela rola no chão. A pessoa, ela simplesmente entra em ação. Isso é um parangolé. E o parangolé do Hélio Oiticica, os parangolés, além de serem realizados por pessoas comuns, também foram realizados pelo Caetano Veloso. Caetano Veloso foi um grande parceiro do Hélio Oiticica, que, inspirado no título dessa instalação, deu nome ao seu movimento de contracultura, o tropicalismo. A Tropicália é uma instalação que interage ali, né, a praia com barracos, com favelas, também convida o público a caminhar por esses espaços. E, por fim, o Cildo Meirelles trazendo aí esses objetos totalmente incomuns, apropriados como objetos artísticos, dentro do que a gente chama de arte conceitual. Quais conceitos essas obras ativam? De repente eu pego uma cédula de cruzeiro e eu tenho uma frase totalmente inesperada nela. Quem matou o jornalista Vladimir Herzog? Essa ativação
relação a esse conceito que agora está presente na obra de arte. Não se trata mais de beleza, não se trata nem de apreciação, trata-se da dinâmica que essa obra me coloca no momento em que eu tenho contato com ela. E por outro lado, ele faz umas intervenções também em garrafas de Coca-Cola. Ele coloca frases que só podem ser vistas quando a garrafa retornável é preenchida, porque aí o líquido escuro da garrafa ativa a frase que é colocada em branco. Que frases que são essas? Frases como Young's Go Home, ou instruções para se fazer um coquetel molotov, inclusive com a própria garrafa. Vejam bem, galera, ele subverte esses objetos do cotidiano, ele está dialogando com o Duchamp, ele está sendo um neodadaísta nesse sentido. E o nome dessas obras é maravilhoso, Inserções em Circuitos Ideológicos. Então ele chama esses objetos, né, de circuitos ideológicos. Agora é o objeto arte, ok? Espero que tenham captado aí direitinho. Uma excelente prova para vocês. Grande beijo.